Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Também Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Vou ler desde o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra e à verdade do Evangelho, conforme as páginas das Sagradas Escrituras, e confiamos inteiramente na obra do Teu Espírito Santo. Porque, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Essa é a nossa confissão, Senhor. Queremos verdadeiramente estar assentados aos Teus pés e aprender de Ti, que é o único que nos pode ensinar. Essa é a nossa oração, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós, no calendário secular, nós hoje podemos dizer que muitas pessoas estão comemorando a Páscoa, com coelhinho, ovos, fazendo brincadeiras com seus filhos, dando chocolate. E não tem problema nenhum em você dar chocolate para os seus filhos, mas é bom que nós aprendamos o verdadeiro sentido da Páscoa, porque ela marca um tempo muito importante na vida de todo cristão, quando ele, por conta daquilo que Cristo fez, como Cordeiro de Deus, podemos estar salvos, seguros, né? Quem conhece o Evangelho de João, no capítulo 1, sabe que certa vez Jesus vinha caminhando em direção a João, e João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que na época dos habitantes de Jerusalém, naquelas épocas de festividade, morriam mais de 256 mil cordeiros. Se você multiplicasse isso por 10, possivelmente Jerusalém teriam 2.700.000 pessoas a 3 milhões de pessoas para celebrarem a festa da Páscoa nesses dias. Mas, já presente entre eles, estava tudo aquilo que essas festas prefiguravam. Como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal,
disse Paulo, já havia sido imolado. E sabemos que foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi morto. E todas aquelas festas, elas apontavam para ele, como nós lemos em Colossenses, capítulo 2, verso 16. Que ninguém deveria se subjugar-se ou colocar sob julgo de alguém que fizesse guardar sábados, dias, festas, porque todas aquelas coisas eram o que, irmãos? Sombras daquele que havia de vir. Mas o corpo, diz o texto do apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo. Então a ideia é como se você estivesse aí na sua posição e tivesse uma luz atrás de mim, e a primeira coisa que você via antes de eu chegar até você era uma sombra. Mas na sombra já estavam algumas características da pessoa que estava vindo. Se nós usássemos uma figura moderna, seria como se você tivesse uma foto de alguém que você está esperando chegar na rodoviária. E quando essa pessoa chega, você já não precisa mais da foto. A foto serve simplesmente para você identificar as características da pessoa que você estava esperando. E é assim com todas as festas, aquele ciclo de 7 festas de Israel. Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Todas elas eram sombras de Cristo, sombras daquele que havia de vir. Todas elas falavam de alguma característica de Cristo. E a Páscoa mostra Cristo sendo imolado, morto por causa dos nossos pecados. E há muitas nuances nessa festa. Na época de Jesus, quando nós estudamos a tradição dos judeus, nós sabemos que haviam elementos e cada um deles havia um símbolo sobre ele. Haviam os pães asmos, haviam as ervas amargas, havia uma água salgada, havia um líquido de tâmaras em que se molhava os pães, haviam 4 cálices, havia o cordeiro. E havia uma sequência de coisas que se acontecia naquele dia. Era algo que nenhum israelita poderia deixar de celebrar. E a primeira coisa que nós podemos ver com isso, irmãos, falando da natureza desta festa da Páscoa, é que ela fala do próprio Cristo e sua morte por causa dos nossos pecados. Mas ela é uma festa de alegria. Por isso, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, diz que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Semelhantemente, ele fez isso também com o cálice. Era o cálice da bênção, não é? É uma festa de alegria. Porque o nosso Senhor, ele não ficou na morte. Ele passou pela morte, recebeu a pena dos nossos pecados, e o sacrifício dele foi aceito por Deus. 3 dias depois, ele ressurgiu dentre os mortos, para nunca mais morrer. E nós temos esse sacerdote que vive para sempre, sentado à destra de Deus. Então, podemos nos encontrar com alegria. Mas, irmãos, por nós sermos esquecidos, o Senhor nos faz participar deste evento tão memorável que é a ceia do Senhor. E que às vezes é feito tão de maneira artificial, sem compreensão, sem reverência, sem entendimento, sem discernir o que é o corpo de Cristo. O Senhor nos ajude e abra os nossos olhos, porque o entendimento é uma coisa preciosa quando ele acontece em Deus. Quando Deus desvenda os nossos olhos para ver as maravilhas da lei de Deus, da palavra de Deus, e em realidade quando nós podemos celebrar essa festa, que foi transportada para nós como a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão, e que fala do próprio Cristo e o seu pacto conosco, sua aliança conosco, pelo sangue que ratificou o pacto, o sangue da nova aliança, que foi vertido por amor de cada um de nós. Então,
Então nós podemos estar alegres hoje, porque nossos pecados foram perdoados por causa do sacrifício do Cordeiro. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Por isso que toda a vida que os judeus tomavam aqueles cálices, eles proclamavam uma bênção. Eles levantavam aqueles cálices, e o que particularmente o Senhor usou para instituir a ceia foi o terceiro cálice. Haviam 2 cálices antes desse. O primeiro cálice se levantava, se fazia uma oração, depois seguia-se com o segundo cálice, e depois se tomava um pão asmo, se molhava num pocado molhado e se distribuía entre os convidados. Possivelmente esse foi o pocado que Judas recebeu. Ainda esse pão era onde se iniciava formalmente a celebração da Páscoa entre as famílias. Esse é o bocado que Judas recebeu quando Satanás entrou nele, e o Senhor disse para ele assim: o que tens para fazer, faz-o depressa. E ele saiu para atrair o Senhor. Depois no levantar desse segundo cálice, o filho perguntava ao pai: nós comemos pão com fermento, sem fermento, todos os dias. Por que esse dia é mais especial que os outros? Por que esse dia é diferente dos outros? Nós, pai, comemos pão, comemos cordeiro assado, cozido, de diversas formas diferentes, mas por que nesse dia tinha que ser simplesmente, somente assado? Nós, pai, podemos comer todos os tipos de erva todos os dias, mas por que nesse dia comemos só essas ervas específicas? O que aconteceu de tão especial nesse dia? E todo representante de uma família tinha que saber explicar cada uma das coisas que acontecia naquele dia. Ele começava a contar a história desde que Abraão era um idólatra e que foi chamado por Deus. Contava a história da escravidão deles no Egito, como eles sofreram amargamente na mão dos egípcios, na mão de Faraó. Contava-se a história de como Deus tirou eles com mão poderosa, e dando ênfase àquele dia em que Deus feriu todos os primogênitos do Egito, e que Deus estabeleceu que eles celebrariam naquele dia a Páscoa, o dia da sua libertação, onde eles tomariam um cordeiro, eles imolariam aquele cordeiro, tomariam do seu sangue com esopo e marcariam os umbrais da sua porta, e estariam dentro de casa. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte viesse, ele veria o sangue e passaria por cima. Passar por cima é o que significa Páscoa, quando a ira de Deus foi desviada dos israelitas e eles foram libertos. E o texto diz que eles celebrariam isso perpetuamente. Isso apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. E eles teriam que, junto com as suas famílias, se alimentar do Cordeiro, celebrando dentro de casa a salvação de Deus. E eles deveriam estar prontos para partir aquele dia. Eles deveriam comer de pé, com sandálias nos pés e com prontidão para ir embora, porque naquele dia o Senhor os tiraria do Egito. Foi assim que aconteceu conosco. Nós estávamos no reino de Satanás, no reino de trevas, debaixo da escravidão do inimigo, debaixo do domínio amargo do inimigo, como muitos estão hoje. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado por nós, e o seu sangue foi vertido por nós. E agora Deus olha para nós e vê o sangue e está satisfeito, e podemos ser perdoados dos nossos pecados e livrados, porque o preço foi pago, a redenção foi cumprida. Ele mesmo era o sacerdote de uma ordem eterna, que deu a si mesmo como sacrifício eterno, e verteu o sangue pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, não pense que Deus tem alguma dívida com você ou comigo, irmão, ou com qualquer habitante desse mundo. Todos pecaram e estão debaixo da ira de Deus. Se você não tem a Cristo, você está
tem o ser mais poderoso do mundo contra você em ira, por causa dos seus pecados, por causa da quebra da sua lei. Os irmãos entendem, irmãos? Nós que somos salvos entendemos bem quanto pecamos contra o Senhor, quanto nós transgredimos as leis de Deus, em palavras, em ações e em omissões. E como era o nosso estado antes de termos a Cristo, como está lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Esse é um retrato da humanidade, eu sempre lembro isso, os irmãos. Tem que sempre estar presente na nossa mente. Talvez você se surpreendeu com esse jovem que em Blumenau matou um monte de crianças, mas a Bíblia não diz que você deveria se surpreender com isso, não. Esse é o retrato do homem caído. E talvez nós nos julgamos melhores que ele, mas a Bíblia diz que se dentro do teu coração você odeia alguém ou aborrece alguém, você é culpado de homicídio e você quebrou esse mandamento de Deus. Se você olha para uma mulher com intenção impura, você é culpado de adultério. Se você cobiça algo que não é seu, você é culpado de quebrar a norma de Deus. E conforme nós aprendemos nas Escrituras, quando conhecemos o caráter de Deus, todo pecado contra Deus é pecado de valor eterno. Por isso a condenação eterna de Deus contra os pecadores é justa, porque é conforme a pena por causa dos seus pecados. Essa não é uma mensagem popular, irmãos, mas é a verdade. É a real condição do homem caído sem Deus. Está debaixo da ira de Deus, sujeito a todas as misérias dessa vida, as penas do inferno para sempre. Ele não tem comunhão com Deus. Deus não o ouve. Ele está separado de Deus. E ele é inimigo de Deus. Sua mente é obscurecida para Deus. Que o Senhor ilumine as mentes dos homens que não têm a Ele, por meio da sua palavra, para que possam se arrepender e crer no Senhor Jesus, para que sejam salvos. Porque é como alguém que tem um câncer e não sabe que tem. E o fim deste indivíduo é a morte. Não há outro caminho para ele. Os irmãos entendem, irmãos? Talvez você vai seguir rindo, indo para o inferno. Veja que interessante. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor tenha misericórdia. Você vai seguir rindo, debochando, brincando em direção ao abismo. Que o Senhor nos demonstre e nos mostre, irmãos, no nosso interior, a gravidade da nossa condição sem Ele. Porque se nós fomos salvos, vamos ver o tamanho da ponte que nos liga a Deus, quando nós percebemos o tamanho do abismo que nos afastava de Deus por causa dos nossos pecados. E Cristo se tornará valioso para nós, à medida que nós percebermos a nossa real condição. Teremos um grande Salvador quando nós enxergarmos verdadeiramente a nossa miséria e real condição. E Cristo será grande para nós. Celebraremos a Páscoa. Celebraremos a Páscoa verdadeiramente, lançando fora tudo aquilo que desagrada a Deus, todo o fermento. Nós verdadeiramente seremos pães sem fermento, santificados, utensílios úteis para o nosso possuidor, que é Deus, quando reconhecermos as nossas misérias e os nossos pecados. Pois aquele que não sabe a doença que tem, não precisa de médico. Como Jesus disse para os fariseus, os irmãos pensam que os fariseus não precisavam de médico, irmãos? Na época da Páscoa, se algum indivíduo morresse pelo caminho, sabe o que deveria ser feito com ele? Ele não poderia ser movido, deveria ser enterrado no lugar onde ele morreu. Mas para que nenhum estrangeiro ou peregrino pisasse naquele túmulo, o
que eles faziam? Eles pintavam aquele túmulo de cal, para identificar que ali tinha um morto. Passe longe do morto, porque quando você pisa no morto, você é contaminado. E Jesus olha para aqueles homens e diz: vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, sepulcros pintados de cal. Por fora, vocês são belos, mas por dentro só existe morte. Os irmãos entendem, irmãos? Pode ser que você arrumou o seu cabelo bem arrumado, que você pintou as unhas, que você cortou a barba, que você botou a sua melhor roupa. Mas a realidade da condição espiritual pode ser o seguinte: você está colocando vestes de linho sobre um leproso. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a manchar-se de pus e das úlceras e evidenciar a miséria do pecado. Pode colocar um terno, pode colocar a melhor roupa, mas qual é a real condição do coração? Se a real condição do nosso coração é pecado, essa é uma imundícia como a lepra, e é um fermento que leveda toda a massa. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala de Cristo sendo a nossa Páscoa, ele está tratando de um jovem no meio da igreja que estava roubando a mulher do próprio pai e adulterando com ela. E quando ele diz que deve ser lançado fora quem cometeu tal coisa, lançado fora da comunhão da igreja, porque a igreja é uma nova massa. Ele diz: lancem fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E é interessante a figura do fermento, porque antes da Páscoa, a casa tinha que ser vasculhada, porque não poderia ter nenhum fermento, em nenhum canto. Então, quando chegava o fim da tarde, o chefe daquela família pegava uma lâmpada e procurava por todos os cômodos da casa, para ver se tem fermento. E o fermento na Bíblia é uma figura do pecado. Pode ser da hipocrisia, como o fermento dos fariseus em Lucas 12. Pode ser da incredulidade, como é o fermento dos saduceus. Pode ser o fermento da imoralidade sexual, como é que é o fermento de Herodes. O que tem que ser? Averiguado. Se nós somos nova massa, não pode estar em nós nenhum fermento, se queremos celebrar a festa. Temos que analisar a nossa condição. E qual é a sua condição hoje? Diante de uma mesa posta pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a nossa resposta diante de tudo aquilo que Ele fez? Ele morreu para o nosso benefício. Ele deu tudo o que tinha. Ele se posicionou como o mais miserável de todos os homens, para nos resgatar. Ele, sendo Deus, Ele não se agarrou nos seus direitos de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Ele assumiu a forma de um servo, de um escravo, porque o homem que Deus quer é um homem que o serve, e que Deus é dono de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. E para nos dar esse exemplo foi que Cristo se tornou um servo perfeito, o servo de Deus. E Ele veio para nos resgatar das trevas, para nos levar consigo. Ele é o nosso Cordeiro. Nós somos seus filhos. Ele é o puro de coração, o limpo, o imaculado. Na boca dele não achou dolo nenhum. Nunca mentira se achou nele. Ele é o único sem pecado. Mas Ele morreu por nós, os pecadores. E este é o Evangelho, irmãos. Quando Paulo lembra o Evangelho aos irmãos em Corinto, no capítulo 15 dessa mesma epístola, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Ele diz: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Se é, por ele também sois salvos, diz o texto, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei.
a menos que tenhais crido em vão. Há muitas pessoas que estão nos locais de reunião, domingo após domingo, terça-feira, sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, mas eles têm uma crença vã, eles nunca tiveram uma genuína experiência espiritual. Eles tiveram um assentimento com a sua mente de algum corpo de doutrina, mas não tiveram uma genuína conversão, uma genuína experiência espiritual. Se é esse o caso, eles estão perdidos, pensando que são crentes. Que triste estado é esse, irmãos? Que triste estado, porque essas pessoas enganam a si mesmas, têm uma falsa segurança quando estão perdidas. E você percebe no seu convívio com elas que elas estão mortas. Elas permanecem na condição de todos os demais homens do mundo. A sua fé é uma fé inútil, morta, sem realidade, como fala Tiago capítulo 2. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem aquilo que evidencia que as boas obras, frutos dignos de arrependimento. Ele diz: aqueles que dizem ter fé e não têm, estão mortos. Isso não significa que a fé deles, as obras deles os podem salvar. Significa que as obras deles são a consequência de Cristo vivendo neles após a sua salvação. Mas elas provam a sua salvação. Elas revelam se você é um filho de Deus. E a primeira delas, a mais evidente, a do início da conversão, é frutos de arrependimento. Quando alguns fariseus e doutores foram até João para serem batizados, talvez você olhasse: muitos foram ser batizados, eles se arrependeram. Não, eles queriam cumprir um protocolo. João olhou para ele e disse o quê? Raça de víboras. Isso é discernimento, irmãos. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele disse: produzi para vós frutos dignos de um genuíno arrependimento. O fruto do arrependimento são as obras daquele que se arrepende daquilo que vivia antes e que muda de vida. Ele furtava, agora ele não furta mais. Ele mentia, agora ele não mente mais. Ele roubava, agora não rouba mais. Ele adulterava, agora não adultera mais. Ele traz consigo evidências de que ele é um novo convertido. Transformação interior. Sede por Deus. Aquilo que estava distante dele, que era o próprio Deus, agora está próximo dele. É alguém com quem ele pode se relacionar. Você acha que para o homem e mulher, irmãos, tem um benefício maior do que este nesta terra? Do que ter um relacionamento com o Senhor, o Deus vivo? Eu lembro-me de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e eu acredito que umas semanas para frente nós vamos tratar um pouco sobre essa carta, porque ali nós temos uma igreja modelo, né? Mas é interessante porque tem 4 versículos que falam da visita de Paulo nessa cidade. São 9 versículos, mas da conversão deles, 4 versículos somente. Mas você vê o poder de Deus naquela cidade. Diz que uma multidão de gentios creram. Sabe o que eles eram? Idólatras. Homens e mulheres terríveis. E quando Paulo vai dar testemunho deles, em 1 Tessalonicenses 1:9, aliás, a fé deles se divulgou por todas as regiões. Era como se o soar de uma trombeta a vida que eles viviam, depois que se converteram. E diz o texto que eles se tornaram um modelo para todos os crentes, porque a partir deles tinha se repercutido a palavra do Senhor. Não só na cidade deles, mas pela região deles.
por toda a Macedônia, em toda parte, toda a Caia, diz que se divulgou da fé deles. E todo mundo falava da fé deles. Por quê? Porque nasceram de novo, irmãos. E a vida, quando nasce, ela vive. Parece uma redundância, mas é uma redundância necessária. Porque nós temos muitos mortos vivos, como Jesus disse para aquele jovem que queria segui-lo, e disse: deixa primeiro sepultar meu pai. E o Senhor Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Não é assim? Então é isso que nós vemos aí, muitos mortos vivos, pessoas que não têm a vida de Deus. Se tivessem a vida de Deus, essa vida se manifestaria em virtude, porque é poderosa a vida de Deus em cada um de nós. Mas é interessante porque o texto nos diz que quando eles ouviram o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando eles ouviram o Evangelho, o texto diz assim, que eles, aqui está o ídolo, o texto diz assim, eles deixando os ídolos, eles abandonando os ídolos, virando as costas para os ídolos, se converteram a Deus. E eles se converteram a Deus, não para ficar cantando de domingo após domingo somente. Eles se converteram a Deus, diz o texto, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que aconteceu com eles. Em contraposição aos ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Paulo disse que eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Você acha que isso é um pequeno privilégio? Nós podemos ter contato de servir o Deus vivo e verdadeiro por meio de Jesus Cristo, o Criador de todo o universo, o Deus que é poderoso para dizer das trevas haja luz. É esse Deus que, através da sua palavra, iluminou os nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que, com uma só palavra, Ele pode trazer você da morte para a vida. Por isso que esse Evangelho é o poder de Deus, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Se você ouvir a voz do Filho do Homem, sua vida será levantada da morte. Como diz Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor nos deu vida. É uma vida que vibra dentro de nós. É uma vida operosa, irmãos. É uma fé operosa, operante. É uma virtude que nenhum homem dessa terra tem. Nenhum descrente tem. É uma capacidade de ter contato com Deus, ter comunhão com Deus, orar a Deus e ser ouvido, ter as orações respondidas. Que preciosas virtudes recebemos do Senhor. Que preciosa vida que nós recebemos do Cordeiro de Deus. Ele, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. E por sua ressurreição, operou em nós vida. A vida que nós temos é a vida de Cristo. E nós estamos envolvidos com os nossos ídolos. E o que é um ídolo? Oh, irmão, não tenho nenhuma estátua na minha casa, para de brincadeira. E nós denunciamos os católicos romanos, por imagens. Será que nós já percebemos a nossa idolatria, irmãos? Às vezes a nossa idolatria tem carne e osso. Às vezes a nossa idolatria, ela é nomeada com cifrões, com ouro, com bens. Ou às vezes a nossa idolatria é os nossos filhos. Aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, ou qualquer imagem que nós fazemos equivocada de Deus.
Que o Senhor nos ajude a deixar os ídolos. Esse é o Evangelho poderoso, irmãos, fazendo-nos abandonar os ídolos. Não é como aconteceu em Éfeso, homens endemoniados, envolvidos com magias, com ocultismo. Diz que naquele dia se queimou, quando o Evangelho chegou naquele lugar, centenas de milhares em dinheiro, em livros de magia. Esse é o poder de Deus quando o Evangelho chega. Não é um poder para fazer alguém flutuar. Não existe poder maior do que o seu coração de pedra ser convertido em um coração de carne. Como o irmão Gerson disse aqui para nós, irmãos, até mesmo a lua, as estrelas, o sol obedecem à voz de Deus, e você e eu não. Imagina o tamanho do milagre que tem que acontecer na sua e na minha vida para nós obedecermos a Deus. Mas a palavra de Deus é poderosa, ela é um martelo que esmiuça a penha. A dureza, a rigidez, a calcicidade do nosso coração. Que ela possa, nessa noite, entrar no mais profundo do nosso coração. Para nunca mais na nossa vida nós estarmos na mesma condição. Nunca mais. Para que nós possamos celebrar a festa, aquilo que o Senhor nos mandou guardar, até que Ele venha, com corações dispostos e sinceros para Ele. Amém? E com alegria. Mas não só isso, irmãos. Se existe uma coisa que nós nos lembramos no dia de hoje, é a unidade que devemos reconhecer, guardar, preservar do corpo de Cristo. Porque se nós nos sentamos essa noite, nesse lugar, para partirmos o pão, mas não temos percepção daquilo que é o corpo de Cristo, nós comemos a ceia sem discernir o corpo de Cristo. E aqueles que fazem isso, eles chamam para si mesmo o juízo de Deus. Então é uma coisa muito importante, irmãos. Hoje nós, com o partir do pão, nós estamos dando testemunho de que somos um só pão, um corpo em Cristo. De que somos membros uns dos outros, e não só dos irmãos que estão sentados aqui. Deus nos livre, irmãos, de nós perdermos de vista essa verdade. Porque nós somos membros de todos os irmãos. Todos os irmãos. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Cristo morreu para juntar em um só corpo todos os filhos de Deus. E esses juntos formam um único pão. Então que o Senhor nos abra os olhos para nós enxergarmos essa verdade, que não precisa ser fabricada por nós. Nós precisamos reconhecê-la, precisamos ter os olhos abertos para ela, precisamos preservá-la, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que nós precisamos reconhecer hoje. Hoje nós estamos dando testemunho de que com todos os santos nessa cidade, fazemos parte de um só corpo. Infelizmente, nossos irmãos, cada um come a sua própria ceia. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente não há visão clara nenhuma do que é o corpo de Cristo. Não há mínimo relampeio do que é o corpo de Cristo. Pode ser que seja assim com você. Antes de sair de casa, quando você estava se arrumando, você disse: eu vou na igreja hoje, não é? E se você esquecer alguma coisa no banco aqui, você vai ficar dizendo que você esqueceu na igreja. Isso somente prova que nós não fazemos nem ideia
do que é a igreja. Que nós chamamos isso aqui de igreja. Ou nos lugares que nós passamos pela rua, com as suas placas, não, olha a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. A igreja do fulano de tal, sim, é do fulano de tal mesmo. Essas coisas nós falamos acertadamente. A outra é do fulano de tal, a outra é do fulano de tal. Sabe por quê? É dele? Porque não é de Cristo. Foi ele que inventou, foi ele que criou, foi ele que seguiu um modelo, foi ele que estabeleceu, foi ele que abriu o CNPJ, foi ele que comprou as cadeiras, é dele. É exatamente isso. Mas hoje nós queremos dar testemunho de outra coisa. Nós queremos dar testemunho da unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Essa é a natureza do partir do pão. Como nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 10, verso 16, porventura o cálice da bênção, esse é o terceiro cálice, que era levantado depois que o cordeiro pascal já havia sido imolado. O cálice da bênção, que abençoamos. Sabe que depois desse cálice, sabe o que se fazia? Se abria a porta. Se pegava esse cálice na Páscoa e se abria a porta. Porque eles esperavam Elias, o precursor do Messias. E eles começavam a recitar versos do Salmo 100, daqueles Halel que a gente chama, que vai do Salmo 113 ao 118, os últimos 3. Eles começavam a recitar aquilo, esperando que o Messias viesse, né? E agora, irmãos, nós celebramos, porque o Messias já veio, né? Ele mesmo bebeu sozinho o cálice da ira de Deus e nos deu a beber do cálice da salvação. Invocar o nome do Senhor, como nós lemos no Salmo. Não é verdade? Diz assim o texto: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E Paulo continua explicando, nesse contexto de idolatria. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo em Cristo. Você percebe, irmãos? Porque todos participamos de um único pão. Mas não é a realidade atual. Mas deve ser a realidade em cada um de nós. Nós somos um. Nós fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. E os irmãos, que muitos estão equivocados, se dividindo entre si, né? Cada um com o seu time, com a camisa do seu time, brigando com os outros, disputando, pega um membro daqui, outro de lá. Ah, esse membro, tu roubou meu membro. Isso acontece, os irmãos não sabem, né? Um roubando o membro do outro. Essa é a condição precária e triste da igreja dos nossos dias, daquilo que se pode ver. Mas o que nós testemunhamos? Que nós somos um com todos os filhos de Deus, que existe uma unidade que não depende de nenhum deles, não depende nem de mim nem de você. Mas se nós estamos aqui em torno da mesa do Senhor, nós estamos aqui para testemunhar essa verdade. E não só com os dessa cidade, mas com todo o país e de todo o mundo, tanto na sua expressão universal, como na sua expressão local. Somos um com todos os filhos de Deus. Mas não só isso, irmãos. Nós somos um com todos os santos de todas as eras. Os que já partiram, como o irmão Valdemar, estão na glória celeste com o seu Senhor. Nós somos um com eles. Então perceba que grande família. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Antes nós éramos estrangeiros e peregrinos, agora nós somos concidadãos dos santos. Somos família de Deus. É um grande privilégio. E existe uma verdade que nós não podemos negar, nós não podemos deixar de dar testemunho. Essa é a verdade. É isso que nós lembramos hoje no Partir do Pão.
lembramos que Cristo morreu para que isso acontecesse. Cristo deu sua vida para juntar a todos os filhos de Deus em um só corpo. Para que isso acontecesse, Ele precisava morrer para lavar você de todos os seus pecados, para que você fosse incluído nesse corpo, um corpo de redimidos, que agora invocam o nome do Senhor, juntos, unidos. Os irmãos entendem, irmãos, como isso é sério? Quanto nós somos comprometidos com isso, irmãos? Ontem eu falava para o Felipe, existem algumas coisas que são instituições divinas. Um exemplo, o seu casamento é uma instituição divina. Ah, irmão, foi eu que escolhi essa, depois escolho outra, né? Se não der certo, o mundo diz, a gente pula para o próximo, não é assim? Se relativiza uma verdade que para Deus é sagrada, uma instituição divina, santa. Por que o homem diz assim, não dá mais com essa mulher, vou arrumar outra? Ou vice-versa? Porque ele não sabe, irmãos, não faz a mínima ideia que ele entrou numa instituição que não foi ele que formou, que não foi ele que estabeleceu. Então ele lida como se fosse dele. Os irmãos entendem, irmãos? A sacralidade já não existe mais, porque virou uma coisa comum. E se lida como se fosse nada. Mas outra instituição divina chama-se igreja. Corpo de Cristo. Não é que você decide, porque o Rodrigo, eu não vou com a cara do Rodrigo, ou com a cara do Klaus, então, vou ficar em casa, né? Porque a gente não sabe o que é o corpo de Cristo, a gente faz isso, a gente decide o que a gente vai fazer com uma coisa que não pertence a nós, e que nós fomos inseridos por pura graça. Eu não vou com a cara do irmão, então eu não vou mais. Não é assim? Numa instituição divina, irmãos, sagrada. Por isso que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 15, eu te escrevo estas coisas. O que ele está escrevendo? Como devia ser o bispo, como devia ser o diácono, como devia ser as mulheres que trabalham. E é um nível bem alto, irmãos, porque são homens que são o modelo do rebanho. Então eles têm que ter uma vida íntegra e santa diante de Deus. E Paulo diz, eu te escrevo essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele começa a falar do mistério da piedade, Deus manifestado na carne, que em primeira instância fala do próprio Cristo, e depois de Cristo sendo revelado, manifesto através dos membros do corpo de Cristo. Nesse mistério, de um único pão, em que eu e você fazemos parte, veja como você coloca o seu pé, como você anda, porque não é uma coisa que você inventou. Por que se expulsa desses lugares as pessoas? Porque é deles o lugar, porque a igreja é deles. Os irmãos entendem, irmãos? Mas quando Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, cuidai por vós, Atos 20, 28, e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Ele diz, para pastoreardes a igreja de Deus, e ele diz, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, ele comprou com o próprio sangue dele a igreja. Não pertence a homem e mulher nenhuma, pertence a ele. Sabe por quê? Porque ele que morreu, e então ele está habilitado, ele está credenciado, ele ressuscitou. Ele era um homem sem pecado,
Deus homem, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou à destra de Deus e enviou o Espírito Santo. Você quer abrir uma igreja? Você é capaz de fazer tudo isso que eu acabei de falar? O que nós vamos fazer, irmãos? Nós fomos inseridos nessa verdade, que foi estabelecida por Cristo há 2000 anos atrás, e é dele. Veja como você coloca o pé na igreja dele, se você faz parte do corpo de Cristo, para que você não incorra em disciplina e condenação da parte de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos, e às vezes os filhos de Deus perdem o direito de viver nessa terra, como aconteceu várias vezes. Deus corrige e disciplina os seus filhos. Existe um temor que é devido a Deus na sua casa. É um temor reverente por causa da posição que Deus ocupa. Esse é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Esse é o temor que nós devemos a Deus. O que você vai fazer a respeito disso? Você só tem uma atitude a fazer, está lá em Efésios capítulo 4, irmãos. Com respeito a isso, é só um privilégio que eu e você temos de estar inseridos. Só um privilégio. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Se já existe a unidade, se o corpo foi formado, Cristo é o cabeça, Ele morreu para juntar seus filhos em um só corpo, como um único pão. O que eu e você devemos fazer? Fomos chamados para uma coisa que nós nem imaginávamos, nem contaram para a gente quando nós nos tornamos crentes, irmãos. A suprema grandeza do nosso chamamento. Nem contaram, não contaram para mim, não contaram para você, para onde você foi chamado. Você só pensa que você foi chamado, seus pecados foram perdoados, agora você foi perdoado, e agora Deus está em paz contigo. Não, irmão. Nós fomos chamados de um lugar para outro, de algum lugar para alguma coisa. E tem uma grandeza do nosso chamamento. Nós devemos andar de modo digno dessa vocação. E como é que nós vamos nos portar na casa de Deus, que é esse único corpo? Como é que nós vamos preservar a unidade do Espírito? O texto diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por, o que é o verbo aí? Preservar. Você não vai criar nada, você não vai ajuntar nada, você só vai preservar aquilo que existe, que é a unidade do Espírito. Você vai preservar ela. Como é que você vai preservar ela? Sendo alguém humilde, sendo alguém que considera os outros superiores a você mesmo. Você não fala com alguém daqui para cá, irmãos. Andar na casa de Deus é um andar humilde. Para que haja expressão da realidade da vida da igreja, deve haver humildade, mansidão, longanimidade. Sabe o que é humildade, irmãos? É se colocar na mais baixa posição. É sempre olhar os outros de baixo para cima. E nós temos muito problema com isso, irmãos. Nós oramos meia hora com o olho fechado e o outro aberto, olhando para quem está orando. E nós já levantamos dizendo: ó, irmão, não estava orando. Não é assim? Nós lemos meio livro e nós já saímos falando como se nós fôssemos os mestres. Até trocamos o tom da nossa voz. Isso é arrogância, prepotência, falta de humildade. Não é o Espírito de Cristo. Os homens mais crescidos no Senhor que nós nos relacionamos eram homens que tinham o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo qual que é, irmãos? Aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele fez o quê? Ele se colocou na mais baixa posição. Nós só vamos dar testemunho disso, irmãos, se nós formos humildes.
se nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Se nós estivermos prontos para ouvir, a pessoa humilde, ela é um aprendiz, não é um professor, ela é um aprendiz. E ela vai aprender, buscar aprender, até mesmo com aqueles que ela pensa que sabem menos que ela. E muitas vezes Deus vai nos dar lições para que nós entendamos sobre a arrogância e a nossa prepotência. Porque muitas vezes, como aconteceu com o irmão Atmani, por exemplo, que ficou de cama, doente, com tuberculose, e o irmão que orou por ele para que ele fosse curado, era o irmão que ele considerava nada, que ele jamais pediria oração. Para que nós aprendamos a humildade, irmãos. Como andar na casa de Deus. Os irmãos sabem, irmãos, que lá em 1 de Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz claramente, e nós devemos escrever isso nas tábuas do nosso coração: Deus resiste ao soberbo. Passe o seu dia lendo, orando, passe o seu mês, o seu ano, todos os dias da sua vida, e não seja humilde. Deus está contra você. Não é o diabo que está contra você, não é os irmãos que estão contra você, não é ninguém nessa terra que está contra você. Deus está contra você e a mim, se nós agirmos de tal forma. E não haverá unidade, expressão real de unidade. Nós estamos tentando destruir aquilo que o Espírito Santo edificou. Causaremos problema na igreja. Os irmãos entendem, irmãos? Na igreja temos um grupo de aprendizes, humildes, que consideram os outros superiores a si. Sabe aquela pessoa que você não dá nada? É essa mesmo. Ela é melhor que você. Você entendeu, irmão, irmã, que ela é melhor que você? Esse irmão não tem nada para crescer, não. Ele é melhor que você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós a mesma mente que teve em Cristo Jesus. Senão você está perdendo o seu tempo. Porque Deus está contra você, porque Deus é contra o soberbo. Deus é contra o arrogante. Deus é contra o presunçoso. Deus é contra aquele que pensa que sabe tudo. E é só deixar o presunçoso falar e ver como ele é presunçoso. Não é? Porque o humilde, ele ouve mais, ele fala menos. E às vezes ele sabe do que a outra pessoa está falando, mas ele entende que da parte de Deus ele tem que ficar com a boca fechada. Porque se Deus não mandou você falar, o que vai adiantar você falar alguma coisa? O que vai produzir? Absolutamente nada. Não tem edificação, não tem salvação, não tem realidade, não tem vida sendo transmitida. Deus é contra a pessoa. Deus é contra mim, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Os irmãos entendem, irmãos? Existe uma unidade no corpo de Cristo, estabelecida por Cristo, na qual nós devemos guardar com uma atitude humilde, com o Espírito de Cristo, com toda humildade, com mansidão, com um longo ânimo. O humilde, sabe o que ele faz? Ele é o suporte para que o outro suba. Né? Esse negócio de tom professoral, irmão, abandona já, irmão. Abandona, irmã. Nós compartilhamos do mesmo Cristo. E quando nós falamos alguma coisa pelo Espírito de Cristo, é de baixo para cima, não é de cima para baixo, não, irmão. É de baixo para cima. Realmente considerando os outros superiores a nós mesmos. Foi assim que Deus estabeleceu, irmãos. Os irmãos entendem, irmãos?
Cristo formou seu corpo, ele disse: seria assim. Ah, eu não gostei. Também não, gostaria de ser o primeiro. Mas ele disse que o último é o primeiro, né? Também não, queria ser o maior. Ele disse que o maior seja o servo de todos, né? A gente pode ficar discutindo com Deus, como a gente faz, resistindo ao Espírito de Deus, e Deus contra nós, e nós contra Deus. Mas se nós vamos dar testemunho da unidade, queremos ser um só pão, nós fazemos parte da mesma massa. Nós estamos entremesclados. Eu estou grudado com o Isa. Isso é uma instituição divina. Eu não posso amanhã dizer: oh, não gostei muito do que o Isa me disse hoje, eu amanhã não venho mais. Não, irmão, não diz respeito a você. Não foi você que estabeleceu. Você foi inserido por pura graça. O irmão entende, irmão? Irmã entende, irmã? Será que nós entendemos isso, irmãos? É uma bênção fazer parte do corpo de Cristo, receber da riqueza do corpo de Cristo, aprender com os irmãos, com os mais simples irmãos, como o irmão Valdemar, por exemplo. Um simples irmão, um servo de Deus, que sempre tinha uma alegria no coração e uma palavra de Deus. Se nós andarmos assim na casa de Deus, irmãos, nós vamos ver nos nossos velórios o que eu vi ontem no velório dele. Os irmãos juntos, unidos, né? Os irmãos dando testemunho dele. Eu voltei para casa falando para o Felipe: quando for nós ali naquele caixão, o que eles vão falar? Dando testemunho dele, dando testemunho da vida dele, daquilo que ele fez. Todos os filhos unidos, todos os filhos crentes, todos os netos ali, cantando hinos, louvando o Senhor. Algo emocionante, né? Mesmo na partida dele como homem de Deus, porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,12, que nós não podemos ser ignorantes com aqueles que morrem em Cristo, né? Ele diz o texto que para que não sejamos como, não nos entristeçamos como os demais, né? Então nós nos entristecemos porque não temos mais ele, mas não é como os ímpios. Nós temos esperança. Os filhos estão ali, têm esperança, mas está o legado dele ali diante dele, um verdadeiro legado no Senhor, né? Alguém que buscou preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Alguém que cresceu no Senhor, ainda sendo um analfabeto. Alguém que sempre tinha uma palavra do Senhor de graça. Por quê? Porque ele reconhecia que era o corpo de Cristo. Ele sabia que ele era um conjunto. Ele fazia parte de algo muito maior que ele. E era um privilégio fazer parte com outros irmãos. É um privilégio para você e para mim, irmãos, estarmos hoje diante da mesa do Senhor, como um convidado da mesa do Senhor, porque o Senhor morreu por nós, nos uniu a Ele pelo Espírito Santo, e que nós possamos ter os nossos olhos abertos, possamos estar incluindo todos os irmãos, possamos reconhecer o Senhor e se mover na igreja com o mesmo Espírito dele, pelo Espírito Santo, pela vida dele em nós, considerando os irmãos que estão aqui, considerando os irmãos que não estão aqui, mas são nossos irmãos, incluindo os nossos irmãos, porque nós somos um só pão, nós partimos o mesmo pão. Infelizmente os irmãos estão se dividindo, cada vez mais dividindo. Mas se nós queremos dar esse testemunho, irmãos, nós precisamos lembrar, trazer memória. Eu sou um com o irmão, com outro irmão, com aquele irmão, com os irmãos, com todos aqueles que Cristo salvou nessa cidade. Nem todos os filhos de Deus alcançaram a medida dessa realidade.
Sabe que eu percebi, irmãos, posso falar para os irmãos, nós já erramos muito, porque quando nós nos deparamos com irmãos de denominação, nossa postura é outra. Por conta de nós andarmos mais perto do que a Bíblia diz, nós somos arrogantes, nós julgamos ser os donos da verdade, somos prepotentes no nosso trato com os irmãos. E não funciona. Sabe por que não funciona? Porque Deus resiste o soberbo. Deus dá graça ao humilde. No nosso trato com os irmãos, nós temos que ser movidos pelo Espírito de Deus. E pelo Espírito de Cristo nós vamos perceber que eles são melhores do que nós. Que eles são mais importantes do que nós. Para nós. Os irmãos entendem, irmãos? E daí nós não vamos olhar assim, irmão. Aí o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai mover os corações. Um irmão contava do irmão Gino ontem. Ele disse que ele estava numa reunião em Alegrete com o irmão Gino. E ele conhecia uma pessoa da cidade que conhecia tudo da Bíblia e era de uma denominação. Mas era uma fera. Conhecia um monte de Bíblia. E daí, naquela reunião, algumas pessoas começaram a perguntar para o irmão sobre alguns assuntos, e ele perguntando uma coisa após a outra, tentando pegar um irmão humilde, um servo de Cristo. E o irmão olhou para ele e disse assim: irmão, o irmão Gino falou para essa pessoa, explique para nós o que o irmão entende sobre isso, irmão. Nós queremos ouvir o irmão. E o irmão, contando para mim, disse que ao final dessa reunião, esse irmão estava aos prantos. Ele dizia assim: eu nunca ouvi alguém que conhecesse tanto e fosse tão humilde. E estava aos prantos, chorando. Esse é o Espírito de Cristo, irmãos. Significa que nós vamos aceitar como verdade mentira? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com a nossa postura soberba diante dos irmãos, e que não produz resultado nenhum. E não é porque eles são duros de coração, é porque o Senhor Deus está resistindo a mim e a você. É por isso. É por isso que não há resultado. Os irmãos entendem, irmãos? Se nós queremos guardar a unidade do Espírito, nós precisamos verdadeiramente ter ciência de que ela já existe e que nós a preservamos de modo humilde, manso, longânimo. E assim o Senhor vai fazer a obra. Amém? Proclamamos Deus.